Pai Senhor para os irmãos, né? Damos graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo que através de vídeo, nós estamos chegando à nossa última aula, né? Do nosso primeiro trimestre de 2020, né? A aula de hoje nós vamos tratar sobre o novo homem em Jesus Cristo, né? Vamos falar um pouco do homem transformado, do homem que é regenerado, o homem que é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está baseado em Efésios capítulo 4, no versículo 13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito dos homens e completo dos seres humanos. Ou seja, Ele, apesar de ser Deus, foi o mais perfeito e o mais completo dos seres humanos, né? Nós estudamos que Cristo, ele teve a sua perfeição, sua natureza humana, porém perfeita. E agora nós vamos ver sobre o novo homem. Todos nós um dia éramos pecadores, destituídos da glória de Deus e não tínhamos qualquer maneira de chegarmos a Deus, porque nós não éramos injustos e ímpios perante a presença do Senhor. Jesus, ele veio para o sacrifício vicário na cruz do Calvário para nos dar essa liberdade e livre acesso ao Pai, né? E é por isso que nós glorificamos ao Senhor, é por isso que nós o louvamos e bendizemos o seu nome. A nossa lição, então, vai falar sobre um novo homem em Jesus Cristo. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas na Bíblia Sagrada, nós podemos constatar que a perfeição não só é possível, como desejável e requerida daquele que professa o nome do Senhor, né? De nossas forças jamais será alcançado, né? Mas em Cristo Jesus, nossa velha natureza renasce, uma nova criatura para a vida eterna. O ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornou-se possível em seu filho, o último Adão, que é o que nós estudamos na lição passada. Como se dá, né, o nascimento do novo homem? Jesus ensina a Nicodemos, mestre da lei, que o novo homem não é gerado da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, Nicodemos chega até Jesus e pergunta: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus o responde: você tem que nascer de novo. Ele olha para Jesus, sendo ele um sábio, um conhecedor da lei, e pergunta: como posso eu retornar ao ventre da minha mãe? Porém, Jesus não estava falando de forma carnal, mas sim de forma espiritual, de renovação espiritual, de renascimento espiritual e de religação da nossa comunhão com Deus, aquela que havíamos perdido através do pecado, né? Então Jesus mostra para Nicodemos como ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Porém, por causa de alguns detalhes que todos nós conhecemos, onde Jesus pede a ele que ele pegue a riqueza dele, né, distribua aos pobres e o siga. Ele, por ser um homem rico, ele se entristece e sai da presença do Senhor, né? Então, para nós nascermos, né, de novo, primeiro devemos conhecer quem é que nos dá esse dom, quem é que nos dá essa dádiva. É só Jesus Cristo. Primeiro lugar é a fé. Através da fé em Jesus Cristo, nós temos em nosso coração
a certeza, né? E vamos nos declarar como dependentes de Jesus a partir do momento que o nosso coração acaba sendo contrito, acaba contrito pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai quebrantar o nosso coração e nos vai dar essa condição, né? Depois da água, o batismo nas águas. Nós vamos falar sobre isso, né? Porque aquele que crê, que tem fé, também tem que passar pelo batismo nas águas. E por fim, buscarmos a promessa que é o selo do Espírito Santo em nossas vidas, né? Tudo isso é para completar a sua fase de aceitação de que Cristo é o novo Senhor da sua vida, né? Nascido não do sangue, nem da carne. No Evangelho de João, ele afirma que o novo homem em Cristo, antes de tudo, é uma criação espiritual, gerado em Deus, né? Não de sangue nem de carne. Nós podemos constatar isso em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Se você olhar lá, você vai ver que está dizendo justamente isso. Nós somos gerados em Deus, não em carne nem sangue. Apesar do pecado, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, né? O Espírito Santo, ele age no interior do ser humano, ou seja, através da palavra, o Espírito Santo quebranta o teu ser, né? Um milagre expressivo que Deus pode operar em nossa vida. É através de Deus que esse milagre do Espírito Santo agindo, quebrantando através da palavra de Deus, nos faz entender e crer que só através de Jesus nós podemos ter comunhão novamente com Deus, né? O Espírito, ao nascer de novo, experimentamos a comunhão plena com o Pai Celeste, ou seja, a ligação, a nossa comunhão com Deus é religada. Nós temos a ligação com Deus conectada novamente, né? Nós podemos ver isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, né? Os irmãos que estiverem acompanhando, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar os versículos. Todo versículo citado, além de conter da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, eu anteriormente também leio a palavra do Senhor e verifico se realmente a palavra tem concordância com aquilo que a lição está dizendo, né? Porque nós temos que nos basear pela palavra de Deus. É ela quem nos instrui e é ela quem nos guia sempre. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, né? Aqui o evangelista citado é João, como o ato de nascer de Deus. Está baseado em João, capítulo 1, versículo 12. Implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celestial elaborou antes da fundação do mundo, né? Ser nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, ou seja, nós somos bem-aventurados, né, ao ser nova criaturas em Cristo. Isso está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Que fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Resumindo aqui o texto. Em Gálatas 6 e 15, também vai dizer que a virtude é nova criatura em Cristo. É a única virtude que a gente tem que se atentar. Ser nova criatura em Cristo, né? Nascer de Deus é tornar-se filho pela fé. Somos adotados para crer no sacrifício salvífico, né, de Cristo na cruz. Nascido da água. O batismo nas águas só tem efeito quando recebido pela fé. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, né? Ele não simboliza somente a morte e ressurreição de Cristo, também o renascimento espiritual, né, daquele que o recebe como Salvador e Senhor, ou seja,
Ele serve também como renascimento meu e seu, diante da presença do Senhor, aceitando e crendo que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 12, né? Paulo também escreveu que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, através dessa experiência, ressurge um novo homem nascido em Jesus, né? Ou seja, por nós mesmos nós não temos méritos de chegar a Deus. O único que nos dá condições de chegar até Deus é Jesus, né? Nascido do Espírito Santo, regenerados somente através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato não tem como explicar na linguagem humana. Às vezes as pessoas perguntam como é que é. Não temos como explicar algo espiritual, algo divino, de forma material. Porque o ser humano que não serve ao Senhor, ele não vai entender, né? Ele tem que experimentar a mesma experiência que você, né, está experimentando para que ele possa entender quão grande salvação o Senhor nos tem dado, nos tem propiciado, né? Isso está baseado em João, capítulo 3, versículo 8. O novo nascimento, essa ação sobrenatural em nossa alma, que é o novo homem em Cristo, torna-se possível, ou seja, a genuína conversão. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. O novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo, que opera essa dádiva em nós. É a garantia de Deus acerca da restauração do ser humano, tragado pelo pecado. Ou seja, se não for através do Espírito Santo, não teremos condições de ser regenerados, né? É Ele quem opera em nós toda a mudança. É através do Espírito Santo, né? O Consolador. É Ele quem vai nos trabalhar para chegarmos a varões perfeitos, aquilo que é da vontade do Senhor em nossas vidas, né? Deus, através da cruz de Cristo, né, é a garantia, né? E intermédio do Espírito Santo, garantiu a salvação a todos que se arrependem de seus pecados, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a garantia que Deus nos deu de salvação eterna foi Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo e pelo intermédio do Espírito Santo, Consolador, que é quem está conosco, que é quem fica no dia a dia nos orientando, nos dando graça, nos colocando diante da presença do Senhor. Por isso nós glorificamos, nós exaltamos e louvamos o nome do Senhor. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus. A injustiça e o pecado são justificados. Ou seja, um novo status surge diante do tribunal de Deus. Qual é esse status? A justificação pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Jesus e nos rendemos a Ele, passamos pelo batismo das águas, nós somos salvos e justificados através de Jesus, procurando sempre buscar os dons do Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, que é o selo da promessa, né? A inutilidade da justiça humana. As nossas obras, ainda que boas ou que tenham méritos, não salvam e nem justificam-nos diante de Deus. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. São considerados trapos de imundícia, né? Está baseado
lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 6. O único meio de obtermos salvação e justificação perante o justo juiz? A fé nos méritos perfeitos de Jesus, né? Ou seja, no sacrifício vicário na cruz do Calvário, pela qual Jesus passou e foi vencedor sobre todas as coisas. Está baseado em Romanos, capítulo 5, versículo 1, né? Vamos falar da doutrina da justificação, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus, e somente Ele, concede mais do que perdão, mais do que uma anistia. Recebe o status de justo, né? A justiça de Cristo muda a situação jurídica do réu, ou seja, Jesus, como nosso advogado, ele consegue, né, a justificação e o perdão para nossas vidas. Está baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Sendo perdoados seus pecados e apagados e esquecidos. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Ou seja, através de Jesus, ele como nosso advogado, ele nos representa diante de Deus e ele mostra para Deus que nós o estamos servindo, que nós reconhecemos que Deus é o dono da nossa vida e que Ele é o dono de tudo e de todos, Senhor de toda a terra e todos os céus. E a partir desse momento, nós somos considerados justos diante de Deus. O novo homem é justo. Quando o pecador se converte sinceramente, é visto por Deus como se não tivesse cometido injustiças. É justo aos olhos de Deus. Está baseado em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Né? Em Lucas 23, 42 e 43, vemos também o ladrão que mesmo na cruz creu no sacrifício de Jesus e foi justificado e salvo, né? Ele naquele momento, tendo ele errado, pagando pelos seus crimes, reconheceu que Jesus, que estava na cruz ao lado, era santo e puro e justo e que não devia nada, né? Mas ele tinha que passar por esse sacrifício, por essa luta, para que eu e você hoje fôssemos considerados filhos de Deus, adotados do Pai, né? Filhos da promessa. A regeneração, ela leva a uma mudança em nossa natureza. A justificação muda nossa situação diante de Deus. A obra justa e satisfatória de Cristo na cruz declara os pecadores livres das culpas e do pecado e suas consequências eternas, né? Ou seja, nos livra de tudo aquilo que a gente cometeu de erros, né? E nos justifica diante de Deus, nos colocando perante Deus como justos, né? Está baseado lá em Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 26. Cristo já pagou a penalidade integral dos nossos pecados. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor, né? Agora vem uma parte que é importantíssima na vida daquele que é novo homem, que é nova criatura diante da presença do Senhor. A santificação do novo homem. Enquanto a regeneração é instantânea na vida do ser humano, né? A partir do quebrantamento, da aceitação e a fé no nome do Senhor Jesus Cristo, de que Ele nos limpa de todo o pecado e Ele é o intermediário entre nós e Deus, a nossa santificação é um processo mais refinado, né? Requer toda a nossa vida, a fim de chegarmos à estatura de varões perfeitos. A santificação na nossa vida tem que ser diária, dia após dia, né? Nós temos que estar sempre nos santificando na presença do Senhor, porque Ele é santo
e ele não opere em nada que não seja santo, né? A santificação como posicionamento. No instante da sua conversão, o pecador arrependido é visto não só como justo, mas como santo por Deus e pela igreja. Está baseado em Lucas, capítulo 23, versículo 42, também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, né? Ele está separado do mundo, é propriedade exclusiva do Senhor. Está baseado em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É santo, embora continue em processo de santificação. Não deixe de buscar a santificação perante o Senhor. Não deixe de se santificar. Santifique-se, mantenha-se firme na presença do Senhor, porque só vai subir com ele aquele que for santo, lavado e remido. Amém? Santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, terá de se submeter a um longo e disciplinado processo de santificação. O que nós estávamos dizendo, processo diário na nossa vida. Santificar-se diariamente ao Senhor, né? A fim de alcançar a estatura de Cristo, conforme está baseado lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, e em Efésios 4, versículo 13, né? Na santificação, a palavra de Deus é necessária para o ideal cristão, perfeição e santidade, a fim de que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1, também Mateus, capítulo 5, versículo 48, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vão afirmar isso, né? Que em tudo nós temos que ser semelhantes a Deus. Não só semelhante, mas a imagem de Deus, né? E outra coisa interessante, a santificação também depende da palavra, porque a palavra do Senhor é alimento. Ela é a palavra de Deus, e assim como Deus, ela é imutável. Ela se renova a cada dia, mas é a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus, é a verdade, né? Escrita pela própria verdade. Amém? Glorifique ao Senhor, porque nós estamos vivendo tempos em que, se nós não buscarmos a santificação com Deus, nós não teremos todas as dádivas que Deus tem para nós, né? E o nosso ministério não será desenvolvido corretamente. Então nós devemos buscar sempre a santificação diante da presença de Deus, diante da presença do Pai. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Quanto mais santo, mais parecido com o Senhor Jesus. Somos imitadores de Cristo, né? Então devemos sempre nos espelhar em Cristo. Está baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para nossas vidas. Ou seja, a vontade do Senhor é que todos sejam santos diante da sua presença, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3. Porém, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que se pecarmos, Jesus, pelo seu sangue, nos purifica de toda injustiça e impureza. Está baseado em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? Nós devemos nos policiar para não pecar, mas se porventura ocorrer, que nós possamos quebrantar os nossos corações diante da presença de Jesus, para que possamos ser redimidos
e continuar caminhando firmes na presença do Senhor, né? A Igreja de Cristo deve voltar a pregar com urgência a doutrina da santificação, né? Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse 20, capítulo 21, versículo 8 vai dizer isso. Então nós temos que voltar a buscar a santificação em Deus. A igreja hoje, né? Nós como pentecostais, são raros os que aceitam a ideia de precisarmos de renovação espiritual, né? De santificação, né? A nossa ênfase no batismo com o Espírito Santo e aos dons sobrenaturais do Espírito tem resultado na nossa falta de interesse ao restante da obra do Espírito, ou seja, a santificação ao Senhor. Então nós temos que buscar os dons celestiais, nós temos que buscar o Espírito Santo, mas não podemos perder o foco da santificação ao Senhor. Aquele que não for santo não vai ver o Senhor, né? E a própria palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. A aceitação generalizada dos pentecostais, dos chamados pentecostais, tem ameaçado a distinção tradicional entre a igreja e o mundo. Estamos deixando o mundo invadir a igreja, trazendo novidades mundanas para a igreja e esquecendo de deixar a igreja ser dirigida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem dirige a igreja, é a palavra do Senhor quem mostra o caminho para a igreja. O único que nós devemos seguir é Cristo. O alvo é Cristo e não as modas que o mundo está apresentando, né? Porque isso está tirando da igreja o foco, que é o céu. Estamos preocupados com tantas coisas na terra, esquecendo que o nosso alvo é o céu. Jesus disse que nós temos que buscar as coisas que são do alto e não as que são da terrena. Tudo aquilo que a gente necessita, o Senhor vai nos providenciar. Mas não devemos perder o nosso foco, o nosso alvo é Cristo, né? Ou seja, hoje os pentecostais estão dando valor à popularidade e para preservá-la, quer agradar mais o homem do que a Deus, né? Ou seja, deixa de agradar a Deus, o dono de tudo e de todos, para agradar pessoas. Irmãos, quem te salvou, quem te redimiu, quem te purificou, quem te colocou num lugar de glória, num lugar santo, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Deus, através do sacrifício de Cristo. Não é o homem, é Deus. Então nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Deus. Nós devemos respeitar o ser humano, o homem, que esteja à frente de uma igreja, que esteja à frente dos governos, mas saber que isso não pode se sobrepor à nossa adoração a Deus. Não pode se sobrepor à vontade soberana de Deus sobre nossas vidas, né? Ou seja, seja fiel ao Senhor Jesus, né? Se você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, essa foi a melhor decisão. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Nós, os redimidos do Cordeiro, estaremos para sempre com o Senhor. Seremos semelhantes a Ele, perfeitos, né? Que o Cordeiro, que Jesus Cristo, seja louvado eternamente. Que o Senhor Deus seja louvado e no seu trono de glória olhe por todos nós e nos dê graça para que através do seu Espírito Santo, né, nos guiando, continuemos a caminhada que nos foi proposta, segundo nos orienta o apóstolo Paulo, e que persistirmos, que venhamos a persistir na fé. Graças a Deus por isso.
Agradeço a Deus, agora e sempre. Amém.